A dificuldade do seu filho nunca conta a história completa do que está acontecendo com ele. Essa foi uma das lições mais valiosas que a minha maternidade deixou. A dificuldade dos nossos filhos é uma péssima contadora de histórias. Ela nunca vem carregada da explicação do que de fato está acontecendo. Então, por exemplo, você tem lá uma criança, o seu filho ou a sua filha não gostam de pintar. Você observando aquilo, você conclui, bom, meu filho não gosta de pintura, não gosta, não se interessa, ponto, acabou. Mas, junto com essa informação, não vem a explicação de que a dificuldade da pintura do seu filho vem, na verdade, de uma falta de força para conseguir controlar o movimento do pincel. Ou então, de um medo enorme que ele tem de errar. Para ele, aquilo ali, só a possibilidade de errar é tão causa uma ansiedade tão grande que ele prefere não pintar por medo de errar para não passar pela situação de frustração de quando ele erra, entende? Então, por isso, ele evita a pintura. Para ele, aquilo ali é associado com uma situação de sofrimento. Ou então, o seu filho simplesmente não gosta da possibilidade de repente, a tinta encostar na mão dele ou em algum lugar. Ou aquele cheiro da tinta é extremamente incômodo para ele. Causa uma desorganização tão grande que aquilo vira um momento de sofrimento. E por isso, ele evita a pintura. Você entende que a criança te mostra que ela não tem interesse por pintar, mas não necessariamente, junto com essa informação, vem a explicação do porquê. Um pai e uma mãe só vão conseguir perceber qual é a real causa daquilo se eles observarem mais momentos. Então, por exemplo, se for uma criança que tem uma dificuldade sensorial e aquele cheiro da tinta causa um desconforto muito grande, muito provavelmente essa criança também vai ter uma questão ali de resposta a cheiros durante a refeição, no momento de passar um hidratante, um shampoo, um repelente, entende? É muito provável que cheiros de outras coisas também desorganizem essa criança. E aí é muito possível que seja isso que esteja causando a fuga dela na hora de uma atividade de pintura com tinta, entende? Mas os pais só vão conseguir fazer essa leitura se eles ampliarem o olhar, observarem mais situações, para considerarem outras hipóteses além do simples, meu filho não gosta de pintar, ele não tem interesse por essa atividade, ele gosta de outras coisas. Ele não gosta de pintar com tinta, ele gosta de pintar com lápis de cor. Mas o pai e a mãe que não observam além não vão conseguir perceber o porquê que ele gosta do lápis de cor e foge da tinta. Que é porque o lápis de cor não tem cheiro e a tinta tem, entende? Então, você precisa considerar outras hipóteses para você conseguir entender o que está por trás daquela fuga, daquela forma de brincar, ou daquela forma, né, que o seu filho evita brincar a qualquer custo, daquela reação que seu filho tem. Você precisa considerar outras hipóteses. Tudo que é relacionado ao cérebro do seu filho, a sistemas comandados pelo cérebro, você sempre precisa considerar que aquilo não está se originando só ali ou que aquilo está refletindo em mais lugares. Entende? Tudo está muito conectado, então você sempre precisa presumir isso. É como se você pensasse, por exemplo, numa tosse, uma criança com tosse. Quando a criança começa a tossir, ela pode começar a tossir porque ela tá com refluxo, porque ela tá com alergia, porque ela tá gripada, né, num quadro viral, num quadro bacteriano, podem ser vários os motivos. A tosse é uma informação, mas a causa daquela tosse vem de um outro lugar, que podem ser diferentes motivos. É por isso que o pediatra odeia xarope em criança. Por quê? Porque quando você dá o xarope, você mascara aquela informação. Então, parece que você solucionou a questão, mas xarope não resolve a causa que leva à tosse. Ele pausa a tosse, entende? Então, é mais ou menos isso que acontece quando a gente trata uma dificuldade do nosso filho como se fosse a tosse. E a gente presume que a gente precisa achar uma solução para aquilo, a gente procura o xarope, né, para fazer aquela tosse desaparecer, sem olhar para o que está causando a tosse antes. Entende? A gente precisa sempre presumir isso. Causa, informação, que é a dificuldade, e a solução que a gente vai dar, ela tem que ser focada na causa, não aqui na dificuldade. Eu vou te dar aqui mais um exemplo, que é bem legal, bem simples, mas muito interessante para começar a ampliar o nosso olhar, a nossa consciência para considerar mais hipóteses. Você tem um filho que ele não gosta de brincar. A escola veio para você e falou assim, olha, seu filho não quer sair no recreio, ele não quer brincar de nenhum jeito, não quer ficar na sala e todas as crianças saem e ele não sai e a gente quer entender melhor o que, né, tá levando a isso, o que a gente pode fazer. Existem vários motivos pelos quais uma criança pode não querer sair da sala. Ela pode não querer sair da sala porque ela ainda não tem, por exemplo, todas as habilidades sociais necessárias. E aí, quando ela sai, ela se perde.
ela não consegue participar daquela troca entre as crianças. Ela ainda não tem todas as ferramentas necessárias para participar daquele processo ali da organização da brincadeira, em que as crianças se dividem em 2 times, e aí 2 crianças escolhem o time, e aí definem as regras, e etc e tal, e começam a jogar queimada. Talvez o seu filho não tenha essas habilidades para fazer isso ainda. E aí a intervenção, a conduta para ajudar o seu filho nesse momento tem que ser voltada para isso, para desenvolver essas habilidades. Ou então, por exemplo, o seu filho tem uma questão sensorial e para ele, aquela quantidade de informação que tem no parquinho é demais, entende? Então, quando ele sai lá fora, tem o barulho, tem o movimento das crianças, tem as texturas, aí tem o calor do sol e o vento e o barulho dos carros passando na rua, perto da escola e etc. Tudo aquilo causa uma sobrecarga no seu filho. E aí, por isso, ele evita aquele ambiente do parquinho, porque para ele é muito estressante. Você entende que se essa é a causa, se é uma questão sensorial, vai adiantar você trazer para essa criança ferramentas que são relacionadas a habilidades sociais? Não, porque ela precisa de ferramentas que ajudem a se organizar sensorialmente. Ela vai continuar evitando ainda situações se você não der para ela as ferramentas para lidar com aquelas questões sensoriais. Do mesmo jeito, se essa criança tem uma questão ali motora que faz ela se cansar mais rápido. Vamos supor que a criança tem uma alteração de tônus, né? Então, a criança, ela, para fazer o mesmo movimento, ela precisa de muito mais energia para conseguir controlar o movimento dos músculos e tal, e dos nervos para fazer o movimento que as outras crianças estão fazendo. Então, ela gasta muito mais energia. Como ela gasta muito mais energia, ela se cansa muito rápido. E aí, ela tá começando a perceber que aquilo para ela é muito cansativo. Tão cansativo que ela, né, olha e fala, poxa, não é legal isso, eu não quero ir nesse lugar, eu só saio de lá exausto, acabado, não tem diversão para mim, é só esforço e sofrimento. Então, essa criança vai evitar o parquinho, vai evitar esse movimento excessivo. Por quê? Porque ela se cansa muito rápido. Então, para essa criança, nem a intervenção sensorial, nem a intervenção com ferramentas voltadas para habilidades sociais vai ser interessante. Essa criança precisa de algo que seja voltado para o desenvolvimento motor dela, o controle do movimento dela, entende? Então, você precisa olhar para a causa, para você conseguir entender se a ferramenta que você está buscando para o seu filho, se o método, se, né, a forma de funcionar que você está querendo trazer para a vida do seu filho é, de fato, a que ele precisa. Se você não considerar mais hipóteses por trás daquela dificuldade que você está percebendo, pode ser que você não entre com a ferramenta que o seu filho realmente precise. E aí você vai continuar ali patinando nessa dificuldade, você e principalmente o seu filho. E vai continuar, obviamente, vivendo os prejuízos que aquela dificuldade traz para a vida dele. Entende? No próximo vídeo que eu vou fazer dessa série, né, que eu tô fazendo, eu vou falar um pouquinho sobre alguns exemplos, assim como eu fiz nesse agora, de dificuldades, de formas de interação, de forma de brincar, de comportamentos que a gente percebe com diferentes causas. Eu vou comparar como se fossem 2 crianças com a mesma dificuldade em cenários diferentes. E aí, como o desdobramento ali das ferramentas que os pais buscam também é diferente, também precisa ser diferente, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e te vejo no próximo vídeo.